As pessoas mudaram, mas será que foi para melhor ou para pior? Neste vídeo falo sobre egoísmo, autenticidade, dimensão energética feminino e masculino e o possível despertar coletivo que estamos a viver. Junta-te a esta reflexão, mudança real ou apenas percepção? Sim, tudo aponta que as pessoas mudaram profundamente nos últimos anos e isso é observável em várias dimensões, desde o comportamento mais observável até às emoções, os valores e a forma como lidam com o mundo ou as circunstâncias do dia a dia. E esta mudança parece que está a ser reconhecida quer por psicólogos, sociólogos, neurocientistas, líderes espirituais e até o próprio mercado. Menos consumismo? Eu poderia falar-vos sobre alguns eixos dessa mudança então observável, especialmente após a pandemia. Será que há após a pandemia? Bom, crises sociais, climáticas e a própria aceleração digital. Então observa-se que as pessoas estão mais sensíveis, ótimo, introspectivas e autoconscientes, mas também mais ansiosas, o que é um facto. Se a pessoa se propôs a sentir mais, está mais desperta para isso, volta-se mais para si, para perceber o que ocorre dentro dela, as suas motivações, os seus desejos, ganha também mais autoconsciência, ou seja, num momento exato ela tem a reflexão do porquê que reagiu daquela forma. Por exemplo, eu fui brusca naquela situação ou eu estou a ser brusca nesta situação. Isso faz com que as pessoas naturalmente procurem o autoconhecimento para juntarem todas essas experiências de reflexão pessoal e tentarem se conhecer melhor. E aí, naturalmente, buscam desde o próprio yoga, a espiritualidade natural. Há uma valorização da autenticidade. Bom, parece que está a haver uma crescente rejeição da imagem perfeita e uma maior valorização de pessoas autênticas, reais e imperfeitas. Bom, posso dar o meu exemplo. Eu vivo aqui na praia, na Ericeira, portanto, eu quando me apresento aqui ao vídeo, normalmente o meu cabelo está meio despenteado, porque isto é uma zona com muito vento, tem mar, então não faz sentido eu apresentar-me aqui com o cabelo esticado, embora esteja lavado, com os seus mínimos cuidados de hidratação, etc. Mas vocês veem-me como eu sou no meu dia-a-dia. Em dias quentes, que nem sempre aqui está muito calor, eu tenho pouca roupa vestida, mas tenho sempre o meu cuidado, porque gosto de algumas bijutarias, um pozinho na cara, lábios, mas eu sou assim no meu dia-a-dia, portanto há alguma autenticidade em relação à minha imagem. Então parece que a busca por sentido passou a ser mais importante do que o status ou o sucesso visível. Ou seja, as pessoas cada vez mais valorizam o que é importante para elas, o que faz-as sorrir, levantar da cama de manhã alegres, porque vão com idealismo a fazer qualquer coisa que seja para o bem coletivo das pessoas, para a sua própria vida, para a sua própria família e não tanto com eu quero chegar a diretora daquela empresa porque é uma ambição que eu tenho. Então há um propósito versus status e aquele sucesso visível, material, como tu sabes. Espiritualidade mais pessoal e livre. Então parece que a religião institucional está a perder ou perdeu mesmo a sua força e está a dar lugar a uma espiritualidade mais experiencial, mais natural e mais intuitiva, que é o caso das pessoas que procuram muitas vezes o yoga, pessoas que procuram até mesmo escolas de magia natural com o objetivo de transformação e de autoconhecimento, tem as escolas aí do neopaganismo, portanto tudo que não tenha imposições ou dogmas. As pessoas procuram conexão, significado e propósito. Por exemplo, fazem um simples respiratório e elas têm resposta imediata
com uma boa experiência, sentiram-se bem, sentiram-se conectadas com elas mesmo, viram ali uma transmutação do seu emocional, porque aquele dia foi terrível, foi uma correria desgraçada e elas rapidamente conseguiram transmutar um dia cansativo e exausto num bom momento agradável, simples, num ambiente que as fez realmente renovar e sentirem-se mais vivas. Fadiga coletiva e, portanto, há uma necessidade maior de simplicidade. Eu tenho dito que as coisas mais simples são as mais poderosas e as pessoas têm, inclusive, realmente de aprender a desfrutar das coisas mais simples. Muita gente está num estado de cansaço emocional crónico. Eu acompanho pessoas que logo pela manhã ainda nem saíram de casa, porque fazem o meu trabalho comigo, eu os acompanho via online, com licença, perdão, e já estão a falar que estão cansadas. Isto se deve a uma saturação de informação a que as pessoas estão sujeitas. As exigências sociais que ainda são muito pesadas. Quando falo de exigências sociais, refiro-me às expectativas ou às pressões impostas que a própria sociedade coloca ainda nas pessoas, que as pessoas devem se comportar da X maneira, agir, têm que se vestir assim porque são casados, porque são mães, são pais, têm que se relacionar ou viverem só em determinados contextos, e isto cria um certo cansaço porque está a condicionar a liberdade das próprias pessoas e também das suas escolhas. Mas isso também cabe a cada um fazer escolhas, colocar os seus próprios limites, viver a sua vida e, desculpem a expressão, é uma coisa que eu uso, ponho em prática na minha vida, é cagar um pouco nos outros. Na realidade eu não é pouco, é muito mesmo. Desde que não prejudique as pessoas que estão mais perto de mim, aquelas que eu mais amo. Bom, então as pessoas vivem num estado em que se sentem mentalmente exaustas, estressadas, ansiosas, devido à quantidade de pressão dos outros, que deve fazer isto assim daquela maneira, e também das informações digitais. Pessoal, é preciso selecionar o que realmente é importante na vossa vida, ver como é que é o tempo que gastam com determinadas informações, com determinadas pessoas. Não é forma de desanuviar e ir para uma rede social e estar ali a passar imenso tempo a ver o que é que os outros postaram, porque muita dessa informação, eu digo por experiência própria, e eu realmente, quando preciso de alguma coisa, é aqui no YouTube onde eu venho procurar, mas Instagram, Facebook, etc., essas redes sociais eu utilizo minimamente em termos profissionais, para ver um ou outro amigo que está distante. Eu fico sempre contente como é que a vida deles estão a desenvolver, algumas vezes para melhor, acompanhar o crescimento dos filhos de alguns, isso realmente traz-me felicidade, mas infelizmente há uma carrada de informação que as pessoas lá postam diariamente que não interessam. Faz um filtro ou mesmo, se possível, nem entres nessas redes. O mesmo para o noticiário, que é carregado de informação extremamente densa, extremamente violência. Fazem muito bem em conseguir captar as pessoas, manter ali o máximo de audiência, porque o nosso cérebro, ele tende a fixar mais informação que ocorre desastres, acidentes, do que propriamente a felicidade das pessoas ou conquistas, realizações extraordinárias, desde a ciência, mas cabe a nós filtrar, porque nós somos donos do nosso cérebro, que é onde nós guardamos a informação, somos donos do nosso corpo físico, das nossas emoções, e cabe a nós escolher, selecionar aquilo que queremos ser notificados, aquilo que queremos ouvir e aquilo que queremos ver. Isso tudo vai refletir-se na tua saúde mental, no teu recarregar de energias, no teu sono reparador, para que no dia a seguir acordes com imensa disposição, alegria e vontade para um dia produtivo
e com propósito. Quando isto não acontece, é muito provável que sintas dificuldades de concentração, sensação de cansaço mental, como há pouco referi, que é levantar logo de manhã da cama e dizer eu estou cansada, cansado. Os estados de ansiedade e de irritabilidade muitas vezes também têm a ver porque tu não desligaste, tu não descansaste, tu não tiveste um sono profundo, ainda que ele não seja um sono de 8, 7 horas, mas por vezes mais vale dormir umas 5 horas, mas um sono reparador que te revitalizou do que estás ali a rebolar na cama e não descansaste. Isso também irá gerar diminuição da tua produtividade e, em geral, má qualidade de vida que se poderá refletir depois nas tuas relações pessoais, nas tuas relações afetivas, de amizade e, pior, na relação contigo mesmo, e a irritabilidade é um desses sintomas, a ansiedade, etc. Priorizar as informações que realmente importam, tenham a ver com o teu crescimento pessoal, com o teu desenvolvimento, que realmente tu sintas que vão agregar alguma coisa ao teu bem-estar, ao teu desenvolvimento enquanto pessoa, está atento a isso. Menos tolerância à superficialidade e falsidade. As pessoas estão mais atentas neste momento às próprias energias do ambiente, às conversas e aos relacionamentos, que é isto que eu tenho estado a dizer. Então as pessoas vão já selecionar, olha, aquele ambiente não é para mim, não gosto muito daquele tipo de pessoas, aquele tipo de conversas não me agradam, aquele tipo de forma de estar também não, eu prefiro assim sítios mais acolhedores, com menos gente, mais festa. As pessoas cada vez mais estão a ter essa tendência de seleção. E vão tendo também consciência das suas próprias relações. Aquele grupo de amigos que no passado fazia muito sentido, a dada altura já não faz tanto, porque a pessoa mudou ali o seu mindset, os seus interesses, então vai começando a escolher. E isto tem sido muito observável nos últimos tempos, tem havido imensos términos de amizades, de relações afetivas, é muito escutado, já não me identifico com tal pessoa, e também há uma preocupação cada vez mais de preciso de me proteger energeticamente. Bom, há um despertar coletivo que parece que está meio silencioso, ou seja, não é muito falado, badalado, mas é um movimento que internamente, sutilmente, vai ali tocando nas pessoas, que é muitas vezes questionado. A pessoa faz uma reflexão de o que é que realmente importa na minha vida, como é que eu posso viver com mais verdade, com mais autenticidade, o que é que eu estou aqui a fazer, qual o propósito ou quais os propósitos da minha vida. Eu não acredito que a pessoa tenha um único propósito, mas vários. Por exemplo, queria constituir uma família por livre e espontânea vontade é um propósito, escolher uma carreira ou um ofício é um outro propósito, explorar o mundo é um outro propósito, e portanto é que a pessoa sinta que aquilo venha da alma, de coração, que seja um desejo da alma. Normalmente é esse o nosso propósito, é ter um ideal de vida, entendem? Eu acho que o que está a faltar muito nas pessoas é isso, é acordar de manhã e sentirem que têm um ideal de vida, ou seja, aquilo que faz mexer o meu motor, aquilo que me faz eu entrar em ação, fluir sem esforço, mas com verdadeira vontade. Aquilo vem do meu ímpeto, eu quero realizar, eu quero fazer, eu quero ir. Portanto, isto para mim é o propósito. Então, parece que, ou tudo aponta que está a haver um despertar coletivo desta forma. Obviamente que não será na maior parte das pessoas, mas algumas já estão a sentir isto e vão devagarinho por este caminho. E isto é visível na formação de grupos, por exemplo, no Facebook, que eu observei em tempos que havia lá imensos grupos de expansão da consciência. Ótimo! Muitos livros para esse despertar de consciência. Nos últimos tempos foram imensamente publicados livros de expansão de consciência, despertar coletivo, intuição, essas coisas todas. Também criação de conteúdo e outras plataformas, acredito que sim.
de redes sociais, tudo com um propósito de realinhar as pessoas, de despertar para uma nova forma de viver e para isso evoluirmos enquanto seres humanos. Então parece que sim, que as pessoas mudaram e parece que estão a mudar para melhor. Como vimos, parece que está a haver uma maior abertura, há mais sensibilidade, há mais consciência para elas mesmas, daquilo que estão a sentir, das suas reações num momento específico, se elas próprias estão a sentir o seu cansaço, o peso das suas emoções que trava muitas vezes o seu próprio crescimento pessoal, a seleção das pessoas, dos ambientes, fala-se imenso de pessoas e ambientes tóxicos, e elas todas estão-se a movimentar para viverem de forma com menos ruído, com mais verdade, com menos falsidade e conectadas consigo mesma, ou seja, fazerem aquilo que realmente está de acordo com o seu íntimo, com o seu interior, com os seus ideais e com os seus valores. E, por exemplo, dados em Portugal apontam para isto que eu estou a dizer. Há um estudo da Universidade Católica de 2023 onde constatou que jovens portugueses continuam realmente a declarar-se espirituais, ou seja, têm interesse na sua espiritualidade, na sua expansão de consciência, na sua evolução enquanto seres humanos, mesmo sem a prática religiosa. E isso notou-se no crescimento autêntico de busca entre retiros, a prática de yoga, a prática de meditação, as terapias alternativas e mesmo no aumento de buscas do Google em termos como good vibe, vibração alta, energia espiritual, proteção espiritual, meditação, etc. Então sim, os portugueses estão a mudar e está a ser cada vez mais visível, assumido, que estamos a passar do ruído para o silêncio, do status para uma vida com mais sentido, da vida apressada para uma vida mais presente, mais consciente, da religião formal para uma espiritualidade mais livre, mais natural, vivida, sentida, de experiências profundas e transformadoras como é o yoga. E será agora que nesta mudança poderíamos falar sobre a questão da dimensão energética feminina? Será que a energia feminina está a trazer esta consciência, esta mudança de vida? Será que sim? Será uma mudança natural, transformacional, consciencial das pessoas? Vamos ver. É claro que isto não se trata de mulheres versus homens, mas como eu referi, a uma dimensão energética, como vídeos anteriores falei, a dimensão energética feminina está normalmente associado à intuição, maior sensibilidade, emoção, o cuidado, a empatia, a receptividade e a dimensão energética masculina mais ligada à lógica, à ação, à expressão da objetividade, racionalidade, o fazer, produzir e o próprio sentido de competitividade e de conquista. Então, muitos autores referiram que estávamos a viver um excesso de energia masculina, onde se constatou que a produção estava acima da presença, ou seja, as pessoas produziam, consumiam, sem consciência do que estão a fazer, degradando o ambiente, acabando com a sua qualidade de vida, porque o resultado está acima do processo. Não interessa se a pessoa está a aumentar níveis de stress altamente destrutivos, como é o caso do burnout, se tem insónias, se tem tempo livre para se dedicar a si mesmo, ao seu autocuidado, à sua família, aos seus relacionamentos afetivos, de amizade. A questão da razão que se sobrepõe indiscriminadamente acima da intuição, portanto a intuição não é valorizada, é como se fosse uma coisa subestimada, e a velocidade
acima da integração, ou seja, quer-se tudo rápido para amanhã, não interessa se a pessoa está bem em termos de saúde física, emocional ou mental. Pessoa completamente desintegrada. Então, mas dada esta mudança que parece positiva, que as pessoas estão a trazer, parece que a dimensão feminina está a voltar, ainda que devagar, porque esta mudança coletiva está a fazer com que as pessoas se reconectem para manterem-se minimamente saudáveis e puderem dar continuidade à sua vida, porque senão a doença começa a níveis tão acentuados que o que é que irá acontecer ao ser humano? Então vê-se realmente pessoas a falarem mais sobre as questões de intuição. Há aqui imensos vídeos no YouTube a falar sobre a intuição. Eu própria tenho uma playlist a falar da intuição, energia, emoções, cura interior. Homens também que estão a despertar para este sentido, para este lado mais sensível, intuitivo e relacional, com mais abertura emocional, até porque todos nós, sejamos homens ou mulheres, temos todos um lado, uma dimensão masculina, em termos energéticos, e uma dimensão energética feminina. Portanto, isto trata-se de um ser humano integrado, porque nós nascemos de um pai e de uma mãe, de um ser que carrega provavelmente uma dimensão feminina mais forte e uma dimensão masculina também mais forte. E unindo essas duas dimensões faz de nós um ser mais integrado. Então, as pessoas mudaram, isto é um facto observável, vê-se no padrão comportamental, das atitudes, nas escolhas. Mas por outro lado, há quem diga que as pessoas se tornaram mais egoístas. Terá aí isto alguma influência da ausência de energia feminina? Então vamos explorar isto. Há índices que indicam que sim, que as pessoas se tornaram mais egoístas. Diz que a cultura digital reforçou o narcisismo e a validação externa, ou seja, as pessoas querem aparecer, querem ser comentadas que estão bonitas, querem receber a aprovação dos outros, postam constantemente os locais onde vão passar as suas férias ou locais onde visitam, qualquer sítio onde passam, tiram uma selfie, muitas vezes põem uma vida que não é verdadeira, tudo porque procuram uma validação social, querem ser bem aceitas, querem ser elogiadas, querem ser aplaudidas, portanto é o que se diz que pode reforçar o narcisismo e isso pode ser uma questão de ego ou de egoísmo. Tem também ainda uma questão que ainda não está resolvida, que é a competitividade capitalista. Eu tenho dinheiro e ainda assim quero ter mais dinheiro que o outro. Há bife para todos, mas eu quero comer o bife de ouro. Eu tenho um barco, mas o outro agora tem um navio e eu também quero ter. Então isso incentiva um foco no sucesso material, porque é aquele que é visível. E isso levou a que muitas estruturas comunitárias se enfraquecessem, porque é cada um por si. As pessoas querem muito as suas conquistas, maioritariamente materiais, porque são aquelas visíveis, é aquelas que a pessoa sente que eu conquistei, eu fui para a frente, eu cresci. E começou-se a desvalorizar a questão das relações sociais, da interajuda entre as pessoas, entre por exemplo, os vizinhos num bairro. Mas em oposição também se diz que as pessoas se fecharam porque começaram, como eu disse lá atrás, a detectar uma falsidade, uma superficialidade associada a interesses
sejam eles também materiais ou de alcançar qualquer tipo de objetivo que as pessoas pretendem. Mas ainda assim que se fala da possibilidade de um certo egoísmo, narcisismo, diz também que as pessoas se tornaram mais autónomas. Porque chegaram à conclusão que eu consigo muita coisa pela minha iniciativa, os meus próprios braços, pela minha própria voz. E isso trouxe-lhes mais autoconhecimento, que as pessoas começaram a valorizar as suas habilidades, as suas capacidades, a desenvolvê-las, começaram a sentir mais liberdade de escolha, e isso agora para algumas pessoas pode ser visto como egoísmo e para outras pessoas pode ser visto como uma questão de autoafirmação. É questão de eu sobrevivi àquela pandemia toda, àquele caos todo, e eu tenho que continuar firme, intacto, perdi muita coisa, então eu agora conto comigo, vou para a frente, e a questão comunitária ou das relações sociais desvaneceu-se um pouco. Portanto, foi uma questão de seleção de escolha, não se pode estar em todo lado. Agora, relacionar esta questão de egoísmo ao dimensão de excesso de energia masculina. Bom, nós sabemos que a competitividade tóxica causada pelo excesso de dimensão masculina, competir, conquistar, custa aquilo que custar, é muito relacionado a essa energia masculina. E mesmo que tenha que se suprimir emoções, relações e a valorização do próprio ser. Portanto, o que interessa é ganhar dinheiro, não há choro, não há dor, não há tempo para sentir nem para intuir. É força abraçal e vamos para a frente, que é o caminho. E nesse sentido, sim, há um desequilíbrio coletivo com ênfase excessiva em valores tradicionalmente masculinos, que pode contribuir para um mundo mais individualista e desconectado. Então, eu deixo para a vossa reflexão. As pessoas mudaram? Isso é um facto observável. E como eu apresentei aqui vários fatores de pesquisas de várias pessoas, de várias correntes do conhecimento. As pessoas mudaram porque houve uma consciência emocional e psicológica, começaram a valorizar mais a autenticidade no próprio desempenho das pessoas, uma espiritualidade mais pessoal, livre, natural. Começaram a ter maior sensibilidade e consciência que há uma fadiga coletiva e por isso há necessidade de uma vida mais simples, com o essencial, valorizar as coisas mais simples da vida, um pôr do sol, e não é preciso passar uma bela tarde e gastar rios de dinheiro, ver o pôr do sol, ver o horizonte, o mar, menos tolerância. As pessoas estão a ter, com a superficialidade e falsidade das pessoas, as pessoas cada vez mais valorizam pessoas autênticas, pessoas verdadeiras que se apresentam tal como são, com as suas vulnerabilidades, com as suas qualidades, com as suas imperfeições, e parece que está a haver um despertar coletivo para uma expansão da consciência, em que é preciso mudar algumas coisas para que o ser humano realmente possa prosperar, possa reduzir as doenças como o stress, a ansiedade, o burnout, as depressões, etc. E uma das razões também que levou as pessoas a deixar as grandes cidades não é só uma questão financeira ou de diminuição da oferta da habitação, mas também muitas pessoas escolheram uma vida mais calma, com mais qualidade de vida, com menos poluição, com menos ruído, que possam produzir a sua própria alimentação. Muitos jovens estão aí voltados para a agricultura biológica, etc. E, por outro lado, as pessoas mudaram facto ou percepção. Estamos mais egoístas. E como é que fica aqui a questão do masculino no domínio?
Então, será que estamos no meio de uma transição entre dois paradigmas? Será que o egoísmo atual é apenas uma fase necessária para curar o excesso de autossacrifício do passado? Ou seja, eu agora tenho que me concentrar um pouco em mim, reconectar-me comigo mesmo para depois estar pronto para voltar ao coletivo, ao comunitário. Eu preciso de autocuidado e por isso é que estou voltado mais para mim? Ou estamos a perder a capacidade de nos conectar, iludidos de uma liberdade individual? O que é que vos parece? Boas escolhas, vida feliz!